Bom dia, meu nome é Irineu Petri Júnior, sou professor de Engenharia Química da Universidade Federal de Lavras e venho aqui hoje ministrar para vocês a palestra intitulada Operações de Secagem aplicada à Engenharia de Alimentos. Antes da gente iniciar, eu vou falar um pouco mais sobre a minha trajetória nessa parte de operações de secagem. No meu mestrado e no meu doutorado, trabalhei com operação de secagem aplicada na indústria de petroquímica. Pegamos e desenvolvemos um equipamento em escala industrial de descontaminação, de secagem de cascalhos de perfuração, resíduos durante o processo da perfuração. E atualmente, como professor aqui da Universidade Federal de Lavras, eu venho trabalhando operações de secagem aplicadas a cafés especiais, mais especificamente a aplicação de secagem micro-ondas acoplada com a secagem convectiva, que é denominada de secagem híbrida. E sou professor de operações unitárias aqui da Engenharia Química e uma das matérias dessa disciplina é a operação de secagem. Então gostaria de transmitir para vocês meus conhecimentos da área. Vou iniciar a partir dos conceitos básicos, todos eles aplicados à engenharia de alimentos, e depois vou falar um pouco sobre cada tipo de secador existentes aí na indústria de alimentos, que vocês vão, no futuro de vocês, talvez, se deparar com esses tipos de equipamentos, certo? Então vamos iniciar aqui com uma pergunta. Por que a gente realiza a secagem? Por que a secagem existe? E aí, para responder essa pergunta, eu coloco vários tópicos aqui para vocês. A secagem ela é realizada principalmente para melhorar a preservação do produto, retirar aquela água que poderia contribuir para a proliferação microbiana, e fazer com que nosso produto ele mofe, estrague ou escureça de maneira mais rápida. Além disso, a retirada dessa água pelo processo de secagem facilita a estocagem desse produto. Além disso, reduz também os custos de transporte. Se eu retiro a água do meu produto, é um material a menos que eu vou ter que transportar. Então, essa parte de secagem também é aplicada com relação a esse quesito. Facilitar o manuseio do sólido. Às vezes o sólido, quando ele está muito úmido, o transporte, o manuseio dele se torna um pouco inviável. Então, a secagem prévia desse material facilita esse transporte. Às vezes é um material grudento quando ele está úmido e quando você seca ele se torna um material mais fácil de manusear. Aumentar o prazo de validade do produto, o que entra ali com a facilitação da preservação do produto. Nós aumentamos a vida de prateleira desse produto, ele pode ficar mais tempo disponível sem necessidade de outros processos de refrigeração, entre outros. Melhorar a qualidade final do produto. Às vezes alguns produtos, quando tem a umidade muito elevada, o aspecto visual dele é bem desagradável. Então a gente utiliza o processo de secagem para melhorar o aspecto, a qualidade desse produto, tanto visual quanto questão do sabor, do cheiro do produto também. E é uma das operações mais antigas e mais comuns existentes nas indústrias. Essa operação vem lá da era dos homens das cavernas, em que eles utilizavam o processo de secagem para conservar alimentos por mais tempo. Não era sempre que eles tinham alimentos disponíveis, então era-se utilizado esse processo de secagem para conservação mais longa desses alimentos. Eu vou explicar para vocês um pouco como se dá esse processo de secagem. Nós vamos tomar como exemplo uma aplicação cotidiana nossa, uma roupa úmida estendida no varal. Como que acontece esse processo de secagem? Ele é um processo complexo, pois envolve dois mecanismos, a transferência de calor e a transferência de massa. Então, nós vamos tomar como exemplo uma pequena região dessa nossa roupa estendida ali, e nós vamos aplicar um zoom até enxergar ali a divisão entre o material úmido, o meu sólido úmido, que é a roupa, e o ar meu que está escoando ali naquela roupa. E aí a gente vai dar um zoom e nós vamos verificar os mecanismos que ocorrem durante a secagem. Então, essa parte cinza aqui
é o nosso tecido, né, a nossa roupa, o nosso material, a água para ser seca, e aí o ar em escoamento, são essas setinhas verdes. Lembrando que o nosso sólido, né, que é o caso aqui é a roupa, ele está úmido, né, e é uma temperatura, vamos dizer assim, temperatura ambiente, e o ar que está escoando, ele está ligeiramente mais seco, né? O ar que a gente respira aqui, ele não está tão úmido quanto a roupa que está secando. O que vai acontecer? Se esse ar ele estiver, né, um pouco mais quente, ao entrar em contato com a roupa, ele vai o quê? Transmitir calor para a roupa, certo? Esse calor que a roupa vai receber, parte desse calor vai ser utilizado para ela aquecer, né, a sua própria temperatura, aumentar a sua própria temperatura, e a outra parte vai ser utilizada para vaporizar a água, transformar a água líquida em água vapor. Essa água vapor ela vai estar presente aqui na camada limite, né? E o ar em escoamento, ele, pelo fato dele estar mais seco, ele vai querer pegar essa água que está disponível ali. Então a água ela vai se misturando cada vez mais nesse ar em escoamento, umidificando o ar. Certo? Então o ar que estava muito seco, ele está doidinho para pegar essa umidade que está disponível ali. Então ele vai captar essa umidade, retirando a umidade que estava na roupa. Certo? Então ocorre dois fenômenos. Transferência de calor do ar cedendo calor para a roupa e transferência de massa da roupa cedendo umidade para o ar. Certo? E aí, através desses dois mecanismos de transferência de calor e massa, vai ocorrendo a secagem até que a roupa fique completamente seca e o ar pare de pegar a umidade desta roupa. Certo? E aí vai ocorrer o equilíbrio e a gente vai ver mais para frente sobre isso. Então, esse aqui é o mecanismo que acontece. A mágica da secagem é por meio desses dois mecanismos. Lembrando que, para que haja vaporização da água pelo calor cedido do ar, não é necessário que a água atinja lá seus 100 graus Celsius, né? Ela simplesmente vai mudar de estado porque ela está recebendo energia ali e passando do estado líquido para o gasoso. Nós vamos abordar alguns conceitos iniciais aqui, né, que eu acho muito importante vocês conhecerem, e aí é uma ótima oportunidade de a gente explicar superficialmente esses conceitos, que é o conceito de umidade total do sólido, né, representado pelo XT. A umidade total é toda a água presente no material que eu quero secar, toda a água disponível ali presente no meu material. Essa água disponível, ela nada mais é do que a soma da água livre mais a água de equilíbrio, né? Então a gente tem a soma que a umidade total do sólido vai ser a umidade livre, que é o X, mais a umidade de equilíbrio, que é o X com uma estrelinha em cima. Nós vamos ver o que é cada uma dessas umidades. A umidade livre, ou umidade livre do sólido, ela nada mais é do que aquela água disponível para ser secada. Não é toda a água disponível que está dentro de um sólido que ela vai estar disponível para secagem. É somente uma parte. Então, essa água livre é a água que vai ser disponível para ocorrer os fenômenos de transferência de massa. Além disso, nós temos a umidade de equilíbrio do sólido. A umidade de equilíbrio já é toda aquela água que não está disponível para ocorrer o fenômeno de transferência de massa. Então vai ficar uma certa quantidade de água que eu não consigo retirar porque já atingiu o equilíbrio, né? Então, por mais que eu deixe o meu material secando, quando eu atinjo a minha umidade de equilíbrio, eu não consigo secar mais. É aquela quantidade, ela vai ficar ali constante se as condições do meu ar de secagem ficar constante. Essa umidade de equilíbrio ela é dependente fortemente da umidade relativa do ar. Então, aqui nós estamos trabalhando com umidade do sólido, umidade total do sólido, umidade de equilíbrio do sólido, umidade livre do sólido, e agora entra outra umidade que é importante também nos nossos processos de secagem, que é a umidade do ar. O tanto de água que tem no ar. Porque se o ar não estiver totalmente seco, a secagem vai ser ruim. Então, essa quantidade de água presente no ar ela é importante e é representada pela umidade relativa, que nada mais é do que a razão entre a pressão parcial do vapor no gás e a pressão de vapor do líquido à temperatura do gás. Certo? Não vamos entrar em detalhe nisso,
Mas o que é importante é o seguinte, como eu determino essa umidade relativa? E a gente vai entrar agora em um conceito que alguns já devem ter visto, que é o conceito de diagrama de umidade ou carta psicrométrica. O que é essa carta psicrométrica? Ela nada mais é do que uma carta onde eu tenho as propriedades da minha mistura ar e vapor de água, dependendo de várias coisas, né? A gente pode ver nesse gráfico aqui que nós temos aqui várias linhas, né? Ela é um gráfico bastante confuso à primeira vista, mas se a gente for trabalhar, né, individualmente com alguns parâmetros, a gente vê que ela não é tão complexa assim. Mas o que é importante dessa carta psicrométrica para a gente, né, para a engenharia de alimentos? Nós precisamos, através da carta psicrométrica, determinar as propriedades do ar de secagem, porque esse ar de secagem vai exercer grande influência durante o meu processo de secagem. Tá? Então, eu vou trabalhar com vocês o seguinte parâmetro. Vamos lá no eixo das abscissas. No eixo das abscissas, nós temos a temperatura de bulbo seco. A temperatura de bulbo seco ela tem esse nome para se diferenciar de uma outra temperatura, que é a temperatura de bulbo úmido. Tá? O que é essa temperatura de bulbo seco? Nada mais é do que eu pegar um termômetro e medir diretamente a temperatura do meu ar. Tá? É a temperatura normal como a gente conhece. Então, ela é representada pelo eixo das abscissas. Já a outra temperatura, que é a temperatura de bulbo úmido, ela é representada por essas linhas aqui inclinadas para a esquerda. Tá? Então, cada linha dessa representa uma temperatura de bulbo úmido e ela tem esse nome porque ela é uma temperatura em que eu pego um termômetro, coloco um chumaço de algodão embebido com água nesse bulbo e meço a temperatura do ar. Essa temperatura vai ser diferente lá da temperatura de bulbo seco. Por quê? Porque durante o processo de medição da temperatura vai haver a secagem do chumaço de algodão. E aí vai necessitar de quê? Transferência de calor. Isso vai fazer com que a minha temperatura de bulbo úmido seja diferente da temperatura de bulbo seco. Mas qual que é a importância dessas duas temperaturas? A importância é o seguinte, que a relação entre temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, ambas possíveis de ser medidas experimentalmente, nos dá a umidade relativa do ar nosso, né? Ou umidade percentual também, que é representada por essas linhas arqueadas. Né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu fui lá no laboratório, medi a temperatura do ar de secagem e a temperatura de bulbo seco deu 170 Fahrenheit e a temperatura de bulbo úmido 125 Fahrenheit. Né? Então, eu vou lá na minha carta psicrométrica, bulbo seco 170 Fahrenheit e bulbo úmido 125 Fahrenheit. A interseção dessas duas linhas vai me dar o quê? O ponto de operação aqui do meu ar de secagem. E através desse ponto eu determino o quê? A minha umidade relativa, que é essa linha arqueada, que nesse caso vai ser aproximadamente 20%. Certo? Então, com base nisso, eu sei a umidade relativa do meu ar de secagem e eu posso ponderar ali se eu preciso secar aquele ar para que ele reduza a umidade para entrar no secador de sólidos, ou esse ar ele está saturado ou não, entre outras coisas, tá? Que não convém falar aqui, mas entra tudo na teoria da carta psicrométrica. E agora, como que eu determino a umidade de equilíbrio do sólido? Eu sei agora a umidade relativa. A umidade de equilíbrio do sólido ela é determinada por meio das isotermas de equilíbrio, também um gráfico muito importante para a indústria de alimentos. Peguei até aqui um exemplo, já de alimentos mesmo, né, de uma isoterma de equilíbrio de um ar a 25 graus Celsius. Então, eu tenho um ar de secagem a 25 graus Celsius e essa isoterma de equilíbrio vai me dar a relação entre a umidade de equilíbrio em função da umidade relativa do ar. Então, dependendo da umidade relativa do ar, eu vou ter uma determinada umidade de equilíbrio. Tá? E aí tem as isotermas, eu peguei 5 exemplos, né? Isoterma da secagem de macarrão, de farinha, pão, bolacha, clara de ovo. Certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. A secagem com ar a 25 graus Celsius, de bulbo seco, umidade relativa de 40%. Qual é a umidade de equilíbrio da secagem da farinha? Então, a farinha secando com ar nessas condições,
qual que vai ser a umidade de equilíbrio que eu tenho nela, né? Então eu venho aqui no gráfico, 40% de umidade relativa, encontro a isoterma da minha farinha e aqui eu sei, né, qual que é a umidade de equilíbrio, dá em torno aqui de 7%. O que significa isso? Significa que não importa qual seja a umidade inicial da minha farinha, com esse ar de secagem eu consigo chegar só até 7% de umidade. Eu não consigo secar mais. Por quê? Porque eu atingi a umidade de equilíbrio. 7% de umidade ainda vai ficar na farinha, por mais que eu deixe esse processo secando 6, 12 horas, ou 1 ano, 2 anos, a umidade vai manter em 7%, porque ela já atingiu o equilíbrio. Então isso aqui é muito importante, né? Às vezes muitos engenheiros erram, né? Eles querem atingir umidades mais baixas e não importam aqui, não veem, né, se o processo já entrou em equilíbrio na umidade de equilíbrio, certo? Então, como é que a gente melhora, né? Por exemplo, de 7% eu quero secar mais. Como é que a gente faz, né? Então, a isoterma de equilíbrio, ela tem uma forte dependência da temperatura. A gente pode ver aqui, eu peguei um exemplo para vocês de uma isoterma genérica, as nossas isotérmicas variando com a temperatura do ar de secagem. Então, nós temos aqui a isoterma 96, a 113, a 136, e a gente vê que com o aumento da temperatura, essa curva da isoterma, ela vai diminuindo, vai achatando, né? E isso é benéfico. Por quê? Vamos tomar um exemplo aqui. Qual é a umidade de equilíbrio para um ar de secagem com umidade relativa de 60%? A temperatura de 35 e a temperatura de 104 graus Celsius. Tá? Então, a isoterma de 96 Fahrenheit, convertendo, e 219 Fahrenheit. Então, nós vamos pegar aqui a 60% de umidade relativa. A 96 graus Fahrenheit, a gente tem uma umidade de equilíbrio aproximadamente de 9%. Se eu aumento a temperatura para 219 Fahrenheit, mantendo o ar na mesma condição de umidade, eu chego numa umidade relativa de 5,8%. Está vendo que a utilização de um ar a altas temperaturas é benéfico para o nosso processo, porque eu consigo secar mais até atingir o equilíbrio? Porém, na indústria de alimentos, nós temos que tomar cuidado, porque determinados tipos de alimentos não podem ser secados, não podem ser submetidos a altas temperaturas, porque vai ocorrer degradação de alguns compostos presentes ali no material, certo? Então, muito importante as isotermas de equilíbrio para a gente ponderar sobre essas condições operacionais. Outra coisa muito importante também na engenharia de alimentos, na indústria de alimentos, é a atividade da água. A atividade da água, ela mede a quantidade, né, de água disponível para realizar reações físicas, químicas e biológicas, sendo um parâmetro muito importante para avaliar a deteriorização do alimento, né? Como que os micro-organismos, como que a oxidação vai ocorrer dentro desse alimento, certo? Então, a secagem deve ser realizada a fim de tentar minimizar essas reações, tanto físicas, químicas, quanto biológicas. Pegar aqui, né, um exemplo de medição de atividade da água, a utilização de um higrômetro eletrônico, existem outras técnicas também, tá? Mas medindo a atividade da água, nós podemos olhar aqui pelo gráfico das velocidades relativas das reações e comparar, né, por exemplo, a atividade da água vai de 0 a 1 e verificar em qual local ali está posicionado o nosso material, né? O nosso material tem determinado teor de umidade. Eu calculo a atividade da água e vejo aonde ele está posicionado e vejo qual que é o que vai ocorrer de mais forte na deteriorização desse meu material. Vamos tomar aqui como exemplo, se meu material tiver com atividade da água de 0,8%, significa dizer, né, que ele está em uma região onde há baixo crescimento de bactérias, médio crescimento de leveduras, um pouco maior de crescimento de fungos e, porém, ele está numa região com alta atividade enzímica. Além disso, ele vai estar em uma região onde vai ocorrer um escurecimento não enzímico também.
certo? Então, com base nos valores da atividade da água, eu já vou prever o que vai acontecer com o meu material, né? Quais são as reações que podem ocorrer com esse meu material, e para cada tipo de material que eu tenho, material alimentício, eu tenho uma faixa de atividade de água ideal, né? Por exemplo, eu quero um material, eu estou secando uma polpa de maracujá, eu tenho ali a faixa ideal de atividade da água, então eu monitoro ali a minha secagem para manter essa atividade da água naquela faixa ideal para aquele material, correto? Muito importante para a indústria de alimentos. Outro parâmetro muito importante também, que ocorre bastante, principalmente em alimentos, em frutas, verduras, que têm alto teor de água, é o fenômeno de shrinkage, que é o encolhimento, né? Quando a gente realiza a secagem, há saída da água, então se há saída de água, o meu material tende a encolher, certo? Por exemplo, existem materiais com até 70% de água. Significa dizer que se eu tirar toda essa água do meu alimento, esse material meu vai encolher, porque 70% da sua formação, da sua geometria, era água, certo? Os outros 30% eram sólidos residuais do próprio alimento. Então, esse fenômeno de shrinkage, ele é muito perceptível, né? Vocês já devem ter visto em algum momento, né? Por exemplo, na fabricação de tomate seco, a gente vê uma redução muito grande do volume do tomate devido à saída da água. Tem poucos sólidos no tomate, então ele acaba murchando bastante. Na secagem, né, de batatinha, por exemplo, batata chips, a gente vê que as batatas elas vão diminuindo de tamanho à medida que elas vão perdendo a umidade. Certo? Então, esse fenômeno ele é muito observado, às vezes pode causar um efeito estético no alimento um pouco desagradável, né, de ter um alimento murcho ali, mas para evitar, né, ou até remediar um pouco, né, não totalmente, nós podemos aplicar o conceito de desidratação osmótica, que ele auxilia a fazer com que esse alimento ele ganhe sólidos durante o processo de secagem. Então, o fenômeno de desidratação osmótica ocorre da seguinte maneira: você pega um material, imerge ele numa solução hipersaturada de algum composto, e aí, como essa solução ela está hipersaturada, quer dizer que ela tem muito soluto, né, na solução. Então, a água que está dentro do meu alimento tende a sair do alimento, atravessar as paredes da membrana e ir em direção à minha solução para ocorrer o equilíbrio, certo? Então eu tenho a saída de água, logo é uma desidratação, é uma secagem, só que ao mesmo tempo que a água sai do alimento e vai em direção à solução, também tem o sentido contrário. Como a solução tem muito soluto, um pouco do soluto vai tentar entrar dentro do alimento para que ocorra o equilíbrio de maneira mais rápida. E esse soluto que entra dentro do alimento, ele vai dar um aumento no teor de sólidos desse alimento, fazendo com que ele não murche tanto, né? Normalmente é utilizado uma solução hipersaturada de sacarose ou de cloreto de sódio, dentre outros compostos. Agora nós vamos entrar na parte de secadores. Abordei a parte de conceitos básicos de secagem, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E alguns conceitos desses são muito importantes para entender, né, que o ar de secagem ele necessita estar seco, necessita estar quente, né? E o nosso sólido, a ser seco, ele tem que estar úmido, né, para que ocorra ali transferência de calor e massa, para ocorrer efetivamente o fenômeno de secagem. Então, abordados esses conceitos principais, nós vamos entrar na parte de secadores, onde nós vamos abordar os conceitos principais dos secadores e verificar alguns secadores bastante comuns na indústria de alimentos, certo? Então, por que existem vários tipos de secadores, né? Existem vários tipos de secadores por esta razão aqui. Existem vários materiais de diferentes configurações, densidades, teores de umidades diferentes para serem secos. Por isso que existem vários tipos de secadores, né? Nós podemos ter materiais na fórmulas de flocos, grânulos, cristais, pós, lâminas ou chapas,
suspensões, pastas, entre outros tipos de formas. E aí, dependendo do meu material, eu tenho um determinado tipo de secador que tem uma eficiência maior para realizar essa secagem. Além disso, nós podemos classificar os nossos secadores com relação ao tipo de secagem, né? Eu falo secadores, mas a gente ainda não chegou na parte de secador, né? Vamos classificar aqui a secagem, né? A secagem ela pode ser natural, que é aquela secagem que ocorre na própria planta, a própria planta, né, e o ar que passa ali por aquela planta se encarrega de retirar a umidade desse sólido, certo? Então essa secagem nós não temos controle nenhum, isso aí acontece na própria natureza. E o outro tipo de secagem é a secagem artificial, em que a gente aplica métodos para secar esse material que não seja uma secagem na planta. E aí ela pode ser classificada com relação ao tipo de ventilação utilizada. Ela pode ser do tipo de ventilação natural, que é o exemplo de secagem em terreiros, paióis, a secagem solar, que ocorre nesses tipos de secadores, tá? Que nada mais é do que você dispor o grão ali e o próprio ar presente na atmosfera local realizar o processo de secagem, né? Se está ventando muito, se está ventando pouco, o processo de convecção que ocorre ali não depende do secador em si, depende das condições climáticas do local. É um método bastante barato de ser feito e bastante realizado aí pelos produtores rurais para fazer uma pré-secagem do material para reduzir custos de transporte e também aumentar a sua lucratividade na hora de vender o material. E aí, o outro tipo de ventilação é a ventilação forçada. Aqui, nós obrigamos o ar a aumentar a sua velocidade, independente das condições climáticas locais. Botei um exemplo aí de um secador do tipo torre, vocês já devem ter visto bastante aí, né, nos armazéns de beneficiamento de grãos. E a ventilação do tipo forçada, ela pode ser classificada ou subdividida com relação à temperatura do ar de secagem, né? Nós não vamos entrar aqui na parte de temperaturas muito baixas, né, abaixo de zero. Nós podemos ter, né, temperaturas bem baixas, mas o mais comum aí é a utilização do ar natural. Eu pego um secador e alimento esse secador, aumento a velocidade dele do meu ar presente na atmosfera local. Então esse ar ele vai estar ali entre 20, 30 até no máximo ali 35, 40 graus Celsius, dependendo da região que você está realizando a secagem aqui no Brasil, né? Então a gente não utiliza artifícios para aquecer o ar, tá? É uma secagem mais lenta, porque o ar não está tão quente, certo? O ar mais quente ele cede calor mais rápido, né? De maneira mais forçada, fazendo com que a secagem tenha uma velocidade maior, né? A secagem ocorra mais rápido. Porém, como o ar natural não está tão quente, a secagem é mais lenta. Porém, além disso, a gente consegue ter o benefício de redução de custos. A gente não precisa aquecer o ar. Então, a gente gasta menos, porém, gasta menos dinheiro, né? Mas gasta mais tempo para realizar a secagem. E as outras secagens são secagens a altas temperaturas, em que a gente adiciona um meio para aquecer o ar, para que ele tenha uma temperatura muito alta, e esse ar ele ceda bastante calor para o sólido que está secando, né? Então lembra lá que parte do calor do sólido vai aquecer e parte do calor vai ser aproveitado para vaporizar o líquido. Se o meu ar está muito quente, tem muito calor para vaporizar o líquido e aí a secagem vai ocorrer de maneira mais rápida. Com relação aos secadores a altas temperaturas, eles podem se diferenciar com relação aos fluxos, fluxo do ar e fluxo do sólido, né? A gente pode realizar uma secagem em camada fixa, em leito cruzado, em leito concorrente, em que o ar e os sólidos eles vão na mesma direção, em contracorrente, cascata, rotativo, etc. A gente vai ver todos esses fenômenos nos secadores que a gente for abordar. E além disso, eles podem ser divididos quanto à sua operação. Eles podem ser de ciclos intermitentes ou podem ser secadores contínuos, né, que é o meio aí mais eficaz que nós temos para realizar a secagem. Mas alguns tipos de secadores nós precisamos fazer, né, o método intermitente, em que a gente utiliza uma secagem batelada, né, e
vai alimentando e retirando o material de maneira intermitente. Tipos de secadores. Nós vamos abordar agora os secadores, né, alguns tipos existentes. Existem os secadores com leito fixo e outros com leito móvel. Com leito fixo quer dizer que o meu material a ser secado ele vai ficar fixo, vai permanecer fixo durante toda a secagem e o ar escoando nesse material. E aí a gente pode classificar eles em fluxo paralelo ou fluxo cruzado. Em fluxo paralelo, o meu leito fixo vai permanecer fixo e o ar vai passar paralelamente a esse leito. Já no fluxo cruzado, esse meu leito que está fixo vai receber o ar, mas ele vai entrar perpendicularmente ao leito, fazendo com que aumente, ou seja, melhore um pouco o contato fluido-partícula durante o processo de secagem, certo? De fluxo paralelo é bastante utilizado como exemplo secadores de bandeja, e se essas bandejas forem perfuradas e o ar vir em direção perpendicular, já se transforma em uma secagem em fluxo cruzado. Já com o leito móvel, depende de como você vai movimentar esse leito. Trouxe para vocês aqui 3 exemplos. Podemos ter a movimentação rotativa das minhas partículas, em que as partículas elas fazem um movimento de rotação e elas são já arremessadas para que haja um contato entre o ar de secagem mais efetivo. Podemos ter por meio do leito fluidizado, em que minhas partículas elas ficam posicionadas em um leito fixo sobre uma placa perfurada e ar ele é injetado de baixo para cima com uma velocidade mais alta, fazendo com que essas partículas minhas se movimentem, né, por meio de uma fluidização. Ou se esse ar que eu alimento ali no leito fluidizado ele é alimentado com uma velocidade muito alta, eu posso ter também o arrasto dessas partículas. Então, se eu atinjo a velocidade superior à velocidade terminal das partículas, elas são carreadas, se transformando em um leito por transporte pneumático. Primeiro equipamento, primeira operação unitária que nós vamos ver aqui na parte de secagem aplicada em engenharia de alimentos, e esse aqui é bem utilizado mesmo, é o secador de bandejas. O secador de bandeja ele funciona da seguinte maneira: o material ele é depositado numa bandeja, essa bandeja é levada em uma câmara e dentro dessa câmara tem um ar de secagem que vai percolar essas bandejas, né? Depende se ela é perfurada ou não. E aí esse ar em contato com o material vai realizar a secagem, certo? É bastante aplicado na secagem de vegetais, de materiais mais frágeis, frutas, e também na secagem de cereais, entre outros. Trouxe para vocês aqui um exemplo que mostra, né, uma animação de um secador de bandejas. Nós temos as bandejas posicionadas aí, né, no interior da câmara, os sopradores que vão soprar esse ar, forçar a convecção do ar, um aquecedor de ar, né, para fazer com que esse ar fique quente, e o produto depositado nessas bandejas. As bandejas não são perfuradas. O ar ele entra, ele vai ser arremessado aqui nesse meu aquecedor, vai aquecer, vai aumentar a temperatura, vai circular por entre as minhas bandejas e vai sair, parte dele vai sair do outro lado da câmara e a outra parte vai retornar, fechando o movimento aqui, né, de secagem, porque esse ar ainda está quente e ainda pode pegar um pouco de umidade do meu sólido. Então esse é o funcionamento do secador de bandejas. Essas câmaras podem ser grandes ou até mesmo câmaras pequenas, como é o caso das estufas que nós temos em laboratório. O secador do tipo túnel ele é semelhante ao secador de bandejas, né? A gente posiciona as bandejas em uma estrutura, né, que nesse caso aqui a gente vai chamar de carrinhos ou vagonetes, e esses carrinhos eles se movimentam dentro de um túnel e nesse túnel vai atravessar o ar de secagem, certo? Então esse é o princípio básico do funcionamento do secador do tipo túnel. Ele é semelhante ao de bandejas, porém ele pode trabalhar em regime contínuo. Os carrinhos podem entrar e sair, né, de maneira contínua, o que facilita um pouco o processo de secagem. Ele aumenta um pouco o dinamismo, né, do processo de secagem pelo fato dele ser contínuo, porém
Dependendo do material, se o tempo de residência for muito grande, esse material precisar passar bastante tempo dentro do secador, esse secador aqui ele precisa ser bastante comprido, né? Então ele precisa de um espaço físico maior. Mesma aplicação do secador de bandejas. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, nós temos o ar que entra, né? Ele passa por um aquecedor, então ele vai estar quente e seco. Ele vai entrar aqui no túnel, né? O túnel ele vai vir da direita para a esquerda, o ar, vai atravessar os meus vagões, que tem as minhas bandejas sobre elas, né? E aí vai fechar o ciclo aqui retornando, né? Parte dele sai e parte retorna aqui para continuar o processo de secagem. Já os vagões, eles entram aqui da esquerda para a direita, vão se deslocando com uma velocidade bem baixa mesmo, até sair do outro lado do túnel já com o material seco, certo? E aí é regime contínuo, quando um vagonete sai, o outro entra e assim por diante. Trouxe um exemplo aqui para vocês, uma imagem de um secador do tipo túnel, em que eu tenho os vagonetes, tá vendo? Aqui tem os trilhos que eles percorrem, e aí esses vagonetes vão andando em direção ao fim do túnel e dentro desse túnel vai atravessar ar quente e seco que vai realizar o processo de secagem. O outro tipo de secador é o secador do tipo esteira, e esse secador é bastante utilizado mesmo na indústria de alimentos, vários secadores com várias aplicações, tanto é que eu botei aqui bastante materiais, pode secar vegetais, frutas, alguns tipos de grãos, né, sementes, nozes, entre outras coisas, tá? Ele nada mais é, como o nome diz, do que uma esteira, né? Eu deposito o meu material nessa esteira, essa esteira vai transportar o meu material ao longo de todo o meu secador e vai depositar o material do outro lado do meu secador. Durante esse transporte de material, o meu ar ele vai realizar o processo de secagem. Então, ao longo da esteira, eu vou ter um gradiente de umidade até que meu sólido saia seco no final da minha esteira. Nesse caso aqui em específico, ele é um secador do tipo esteira com reaproveitamento do ar, né, e resfriamento do sólido. Isso aí é bastante comum também. O sólido que a gente seca no secador, ele não pode sair, na verdade ele até pode sair, mas a gente vai estar perdendo dinheiro, porque o meu sólido saindo quente, eu preciso esperar esse sólido esfriar, né? Então, se eu realizo esse processo de resfriamento do sólido dentro do secador com o ar meu de secagem, eu vou aquecer o ar de secagem, vamos dizer assim, pré-aquecer o ar de secagem, para que eu não gaste tanta energia no meu aquecedor para terminar de aquecer esse ar, certo? Então, aqui nesse caso, o meu ar ele entra, esse aqui é o ar frio, né, que nós temos no ambiente, ele atravessa o meu sólido, nessa região aqui que é mais para o fim da minha esteira, o sólido já vai estar bem quente e mais seco, né? O ar ele vai auxiliar um pouco aqui na transferência de massa, então ele vai ainda assim contribuir para o processo de secagem, mas o intuito do ar atravessando aqui em fluxo cruzado, o meu sólido, é retirar calor desse sólido para que ele não saia tão quente. Aí esse ar ligeiramente mais quente vai passar por um aquecedor para aquecer mais ainda e atravessar em fluxo cruzado o meu sólido que está entrando aqui na minha esteira, que está bem úmido, está ocorrendo o fenômeno de secagem. Na saída ele vai sair aqui úmido, né? Então eu não tenho mais o que fazer com esse ar de secagem. Certo? As esteiras normalmente elas são perfuradas ou têm alguns orifícios para a passagem do ar por essas esteiras. Então, normalmente o fluxo utilizado aqui é um fluxo cruzado. Ela tem bastante aplicação, porém, dependendo do tipo de material, não é indicado utilizar, por exemplo, na secagem de pastas, né? As pastas podem colmatar, ou seja, entupir, né, os poros da minha esteira e até mesmo engessar essa esteira, então para determinados tipos de materiais não é bastante indicado. Um exemplo aqui, tá? Esse exemplo aqui é de uma esteira, de um secador de esteira dupla. Então nós temos uma esteira na parte superior e na parte inferior, isso é bastante comum. O sólido ele entra aqui na moega, ele é depositado na parte superior da minha esteira.
Eu digo que é bastante comum esses secadores com esteira dupla, porque isso economiza espaço. Ao invés de eu fazer uma esteira muito comprida, eu faço uma com metade do tamanho, porém com 2 andares de esteira. O sólido é depositado sobre a esteira, formando uma certa camada, né? Tem um anteparo aqui que vai formar uma camada de partículas. O ar ele entra por esses exaustores aqui, esses ventiladores, o ar frio, né? Aqui vai ter alguns aquecedores de ar. Vou esperar só ele mostrar aqui. Então aqui vai aquecer o ar, né? Então o ar que entra ele vai aquecer, vai atravessar aqui em fluxo cruzado, né? A minha esteira, secando o meu material. Parte desse ar, né? Ele entra por aqui para que ele entre na parte da esteira de baixo, né? Então não é todo o ar que atravessa aqui, parte é levado na segunda esteira para atravessar e secar também. Certo? Então esse aqui é o funcionamento de um secador do tipo esteira dupla. O meu material ele cai de uma esteira para outra e aqui no final ele vai sair bem seco já. Tá? Aqui no final, tá vendo que está entrando um ar frio? Esse ar frio aqui é justamente para resfriar o material, para ele não sair tão quente. Né? Se esse material sair muito quente, ele pode correr o risco até de entrar em combustão. E para reaproveitar também o calor aqui do nosso processo. Então o ar frio entra, resfria o material e entra aqui novamente no sistema. Então nós temos várias injeções de ar aqui nesse tipo de secador. No final, meu sólido seco vai cair na moega e é coletado. Certo? Então esse aqui é o secador do tipo esteira, muito utilizado na secagem aí de grãos, de vegetais, de frutas. Secador em leito vibrofluidizado. Esse aqui já é ele é bem semelhante ao secador do tipo esteira, porém nesse caso aqui a esteira não vai se movimentar naquele processo que a gente viu anteriormente. A esteira ela vai manter fixa e ela vai fazer uma movimentação das partículas por meio de vibração. Né? Então ela vai vibrar para cima e para baixo e na direção vertical e na direção horizontal, fazendo o quê? Um movimento elíptico. Esse movimento elíptico vai fazer com que as partículas não se aglomerem, ou se estiverem aglomeradas, que elas se desaglomerem, desagrupem, e fazer também com que a cada vibração a partícula elas se movimentem cada vez mais. Né? Além disso, para auxiliar, essas esteiras elas são um pouco inclinadas para auxiliar justamente nesse transporte horizontal. Aqui está um exemplo. As partículas elas entram, o meu leito ele vibra, né, movimento elíptico, as partículas vão se movimentar para cima e para baixo em direção à saída, né, e ao longo da passagem da minha partícula eu tenho ar atravessando essa esteira em fluxo cruzado. Tem um exemplo, uma filmagem no interior aqui de um secador por leito vibrofluidizado. A gente pode ver que as partículas elas realmente se desaglomeram, né? A vibração é muito forte a ponto delas saltarem e aí acaba desaglomerando as partículas. Aí está a imagem externa mostrando o rótulo vibrador que faz o movimento elíptico de vibração. E aí a parte externa, né, a gente pode ver uma ligeira inclinação. E esse aqui é o secador por leito vibrofluidizado. Ele é muito indicado para materiais com granulometrias mais finas, né, e que requerem baixo tempo de estadia. Granulometrias finas já não é tão indicado no secador do tipo esteira, mas aqui para o leito vibrofluidizado isso não tem problema, porque o movimento de vibração vai desaglomerar essas partículas, o que o torna bastante indicado para esse tipo de aplicação. Agora, com relação à movimentação rotativa das nossas partículas no nosso secador, nós temos o secador rotativo. O secador rotativo, o material ele é alimentado em um tambor cilíndrico. Esse tambor ele vai girar. Esse processo de rotação do tambor vai fazer com que as partículas sejam arremessadas, né? E aí há um bom contato fluido-partícula, vou mostrar mais para frente. Mas no geral, né, aqui está mostrando um secador rotativo com fluxo contra corrente.
Então, o meu sólido úmido ele é alimentado em uma das extremidades, vai atravessar, os secadores rotativos têm um determinado ângulo de inclinação para fazer com que a cada rotação essa partícula ela se movimente na horizontal também. O ar quente e seco entra na extremidade oposta, porque é fluxo contra corrente. E durante a passagem aqui do sólido, o ar vai entrar em contato com esse sólido, realizando a secagem, saindo na extremidade oposta, ligeiramente mais frio e úmido. Essa rotação, a movimentação rotativa das partículas se dá por meio dos suspensores, que são chicanas, aletas, né, no interior ali do nosso tambor, que vai coletar essas partículas e levar essas partículas até uma região em que uma região mais elevada, em que ela é arremessada para o interior aqui do nosso secador. Então, as partículas que caem aqui nessa região, elas entram em um íntimo contato com o ar de secagem. Então, aumentando, né, o contato fluido-partícula, aumentando a eficiência de secagem. Certo? E aqui um exemplo, né, de um secador. Nesse caso aqui é um secador concorrente, em que o ar é alimentado na mesma direção que o material sólido entra nessa moegazinha aqui, né, e o ar entra nessa tubulação, e vocês vão conseguir ver como é que é o fluxo das partículas e do ar no interior desse equipamento. O aquecedor é por meio de uma fornalha, a fornalha aquece o ar vai entrar então quente e seco, a partícula entra aqui por essa moega, né, e aí o leito vai apresentar vários suspensores de diversas configurações, dependendo do processo, arremessar as partículas e o ar de secagem vai atravessar, secando essas partículas arremessadas. Tá? Então, os suspensores, dependendo da aplicação, tem diversas configurações. Né? Essa que eu mostrei para vocês tem a configuração meio aleatória, como vocês viram aí. A vantagem do processo de secagem por leito rotativo é que, além do processo de secagem, nós podemos ter o processo de granulação. Então, se a gente coloca um pó fino e úmido no interior de um secador rotativo, pelo movimento de rotação, as partículas vão se aglomerar uma na outra, fazendo com que o pó se torne uma partícula de diâmetro um pouco maior por essa aglomeração. O que caracteriza o fenômeno de granulação, certo? Então, além de secar, ele granula o material, o que às vezes é interessante, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na indústria do fertilizante, a gente quer secar e ao mesmo tempo formar partículas maiores a partir de um pó, o processo de secagem e granulação é bastante importante. A sua aplicação pode ser na secagem de fibras, por exemplo, né? Grãos, secagem de pós, em que o intuito ali seria a gente realizar também uma granulação, certo? Muito útil e aplicado na engenharia de alimentos. O outro tipo de secador é o secador de tambor. Esse secador de tambor, ele é um cilindro rotativo, que a gente chama de tambor, em que o material é depositado na parte externa desse cilindro. Esse cilindro ele está bem aquecido, e aí, pelo fato dele estar quente e o material depositado em uma fina camada nesse tambor, ele vai secar esse material. Então, nós temos aqui uma configuração de 2 tambores, mas pode ser uma configuração de tambor único ou de 3, 4 tambores. Uma configuração de 2 tambores, o meu material úmido, que é mais característico ser uma pasta, é depositado entre esses tambores. O tambor roda aqui nesse sentido, tá? E o outro no outro sentido. Então, esse material vai formar uma fina camada nesse tambor. Esse tambor está quente e vai secar durante o processo de rotação. Até chegar aqui, ele já vai estar seco. Tem uma faca que vai raspar esse material, ele já vai estar seco, ela vai raspar e ele vai cair seco nesses coletores aqui laterais. Certo? Então, o princípio básico é esse. A aplicação é principalmente na secagem de pastas, como por exemplo purês, caldos ou extratos, ou materiais gelatinosos, né, em que não é indicado a utilização de outros secadores, como polpas cítricas e polpas ou qualquer material com baixos teores de açúcar.
trouxe para vocês um exemplo de uma aplicação na secagem de pastas de banana. Nós temos aí a banana, né, ela é batida, ela forma uma pasta e aí deseja-se secar esta pasta, né? Então aí está o rolo, o tambor, ele está aquecido, a pasta é bombeada. Não é fácil bombear essa pasta, né? Ela é bastante viscosa. Vemos aí, né, que está saindo um vapor, que é típico da secagem, ar quente e úmido já saindo. Os tambores, esse aí é um tambor duplo aquecido. A pasta cai sobre o tambor e aí vai formar uma fina película. Essa película ela vai ser secada e aí a faca raspadeira raspa o material no final, formando aí a pasta seca. O outro tipo de secador, secador poleito fluidizado, né? Esse secador já entra mais na parte de movimentação do fluido por injeção de ar na base. O de leito fluidizado, nós depositamos o material sobre uma placa perfurada, o ar quente e seco entra pela parte inferior dessa placa, ela vai atravessar a placa perfurada e vai fluidizar as partículas, vai ficar jogando essas partículas para cima. Isso vai fazer com que as partículas se movimentem bastante, quebrem os aglomerados e fazer um íntimo contato fluido-partícula aí, importantíssimo no processo de secagem. A alimentação do sólido pode ser batelada ou contínua. Nesse exemplo trouxe para vocês uma alimentação contínua. O sólido entra por uma extremidade, cai aqui no meu leito que está fluidizando e sai seco pela outra extremidade. O ar utilizado no processo de secagem aqui, injetado pela parte inferior, ele vai sair do nosso processo agora mais úmido, né? Porém, dependendo da velocidade que a gente utiliza desse ar de secagem e do tamanho da partícula, ele sai também arrastando pequenas partículas, pós, né? Então, normalmente na saída de um secador é utilizado um ciclone, que realiza a separação centrífuga do ar e das partículas, sendo que o ar ele sai pelo overflow, que é a parte superior do ciclone, e a partícula fina vai ser coletada aqui no underflow, que é a parte inferior do ciclone. Temos aqui um exemplo de um leito fluidizado. A gente vê uma movimentação bem caótica das partículas, né? Mas ao mesmo tempo que eu faço a movimentação do leito, eu realizo a secagem dessas minhas partículas. Muito aplicado na secagem de fibras, cereais, farinhas, né? Aqui a gente já pode utilizar pós mais finos, porque a instabilidade gerada pelos pós finos não influencia tanto no processo de fluidização, certo? Uma variação do processo de leito fluidizado é o leito de jorro, que também é bastante semelhante, né? A gente deposita o material no interior do nosso formando um leito. Só que o ar aqui ele não vai ser alimentado numa placa perfurada, ele vai ser alimentado em uma determinada região, um tubo inferior, e o ar vai ser direcionado somente em um local, que é o centro do nosso leito, e ele vai jorrar, como o próprio nome diz, as partículas na região central. Essas partículas jorradas aqui na região central, elas perdem energia cinética, convertendo em energia gravitacional, retornam aqui pelo espaço anular, tá? Então, aqui a gente tem um movimento descendente das partículas, retornando aqui para a região central, onde elas vão ser jorradas novamente, fechando o ciclo. Pode-se utilizar ou não esse tubo draft, tá? Que é um tubo posicionado em uma região intermediária para promover a estabilidade do jorro formado. Tá? Dependendo aí do diâmetro da partícula e das condições ali da geometria do nosso leito de jorro, pode ocorrer uma instabilidade no jorro. Para exemplificar, né, aqui a gente tem a injeção do ar, vocês estão vendo, né, as partículas são jorradas na região central, né, e a gente vê o movimento ascendente das partículas. E aí as partículas elas vão subir, né, e retornar pelo espaço anular. Então a gente vê aqui o movimento descendente das partículas que são direcionadas novamente para a região central, fechando aqui a movimentação. Então esse jorro central é o local mais efetivo que vai ocorrer a
o contato fluido-partícula e que vai ocorrer aí o processo de secagem. Aqui está um exemplo, tá? Eu não consegui pegar um exemplo da indústria de alimentos, né? Mas esse exemplo aqui é bastante essa animação ilustra bem a aplicação de um leito de jorro na indústria farmacêutica, mas é a mesma aplicação, o mesmo equipamento, só o tipo de material e algumas condições que mudam. Certo? Então o ar ele entra, eu vou explicar de maneira geral, depois eu deixo tocar o áudio aqui para vocês. O ar ele entra aqui nessa região. Aqui vai ter um mecanismo aqui de separação, de purificação do ar, que isso é muito importante. O ar não pode entrar contaminado com micro-organismos, né, principalmente quando a gente está trabalhando com materiais e na indústria farmacêutica. O ar ele é descontaminado, ele é aquecido, ele é desumidificado, então ele vai entrar quente, seco e purificado aqui no meu leito de jorro. As partículas vão ser depositadas nessa região cônica, nesse tronco de cone. O ar ele vai fluidizar essas partículas, fazendo, né, como a gente viu aqui na animação, o jorro central e o movimento cíclico aqui das partículas. Aqui na parte superior vai ter uns filtros manga, né, que tem a mesma serventia lá do ciclone, separar partículas finas, os pós, do meu ar que está sendo descartado. Tá? Nesse caso aqui, como o meu ar ele vai carregar partículas muito finas e pode ser que o meu filtro manga ele não tenha 100% de eficácia, ele passa por alguns mecanismos, né, um ciclone, um filtro, para que ele seja descartado aqui de maneira mais purificada, puro possível. Spraying system, secondary filter system, and air processing system. Inlet air processing system covers primary filter, medium effective filter, hot-cold air shutter valve, steam heater, and high temperature resistant HEPA. Machine tower is designed in 4 sections including lower plenum duct, product container, expansion chamber, and top filter house. Secondary filter can avoid leaking of powder from the top filter house and ensures safety and protects the environment. WIP is optional for customers to clean machine easily. Drying work will be ready after the product is sucked into product container by means of negative pressure. After passing through the inlet air processing system and going into the lower plenum, the inlet air will blow product up, making it fluid and dried. After reach to the endpoint, drying work is finished. After repeated powder drying, we can get the ideal, even and dried granules finally. The filter bags in the top house shakes alternately and repeatedly. After passing through the top bag filter and the secondary filter unit, air will be discharged outside. After the machine is stopped, we swing out the product container for the next process. E aí a alimentação e retirada dos sólidos pode ser dada assim, né? Você retira o tronco de cone, ou você coloca um mecanismo ali de alimentação, né, e retirada de sólidos por meio de tubulações. Também é um mecanismo possível de fazer, né, transformando esse leito de jorro em um leito de jorro contínuo. O próximo secador é o pneumático, também continuando na mesma linha de raciocínio, fazendo com que as partículas sejam fluidizadas, também denominado de secador do tipo flash. O produto ele é transportado e secado ao mesmo tempo, então essa é a vantagem do secador do tipo flash, sendo desnecessário dispor de um equipamento adicional de transporte. Tá? Ele normalmente a gente utiliza velocidades de ar acima da velocidade terminal das partículas, então ao mesmo tempo que ela é fluidizada, ela é arrastada, né? Então você tem um transporte junto do mecanismo de secagem. É muito indicado para materiais com baixo tempo de residência, que secam muito rápidos. Por essa razão, é muito indicado a serem utilizados em série em secadores do tipo spray dryer. Certo? Apresenta baixo custo operacional pelo seu alto rendimento térmico, né? Ele seca muito rápido pelo fato da vazão de ar ser muito alta e o baixo tempo de residência que o material deve ter.
mas necessita aí de grandes vazões de secagem, grandes vazões de alimentação de ar. É aplicado, né, após o spray dryer, então tudo que o spray dryer trata, depois de estar ligeiramente mais seco, né, ou quase totalmente seco, é utilizado o secador tipo flash para finalizar a sua secagem. Aqui está um exemplo, ele é bem simples, tá? O material ele é transportado para o tubo flash, mas aqui eu botei um exemplo, uma rosca sem fim. A rosca sem fim vai levar o material nesse tubo, o ar quente e seco é alimentado e vai fazer o quê? O transporte pneumático, ou seja, essas partículas vão ser arrastadas por esse ar de secagem, ao mesmo tempo que são arrastadas, elas vão ser secadas. Passa por um ciclone, obrigatoriamente tem que ter esse ciclone para separar o ar das partículas que eu transportei. Saindo aqui o sólido seco. Secador do tipo spray dryer, muito utilizado na indústria de alimentos, né? E vocês já devem ter visto aí alguns vídeos, né? Algumas aplicações dele. Ele nada mais é do que você pulverizar um material mais líquido, né? E aí você forma pequenas gotículas e essas gotículas são secadas instantaneamente, formando pequenos grãos daquilo que você secou, né? Um pó muito fino. Como, por exemplo, a fabricação de leite em pó a partir de leite comum, café solúvel a partir de uma solução de café, fabricação de albumina em pó a partir de claras de ovo, entre outras aplicações. Então, obrigatoriamente o meu material eles tem que estar no estado líquido, mais tendendo para o líquido. Por quê? Porque eu preciso pegar esse material, passar por um bico aspersor. Esse bico aspersor vai aspergir esse material em pequenas partículas, que a gente chama de gotículas. Essas gotículas vão secar instantaneamente, porque o ar que está ali, né, e nesse caso aqui eu peguei um exemplo de um spray dryer com corrente. Então, o spray que sai pela parte superior também é injetado aqui um ar quente na parte superior. Essas gotículas que saem do spray vão entrar em contato com esse ar quente e seco, secando instantaneamente. Então, após a secagem, as partículas vão cair aqui nessa parte cônica e ser transportada aqui por essa rosca sem fim, por exemplo. Temos vários outros tipos de configuração, uma configuração em fluxo cruzado, em fluxo concorrente, em fluxo circular, né, ou centrífugo, entre outros tipos de fluxo. Nesse caso aqui, a gente tem a alimentação de ar e o spray dado em fluxo concorrente. No final aqui o ar, como a minha partícula é muito pequena, pode ser que ela arraste um pouco de partículas também ao sair da minha câmara de secagem. Então o ar obrigatoriamente tem que passar por um ciclone, um filtro manga, para coletar as partículas. Então nós temos duas correntes de partículas do nosso processo. Aqui está um exemplo de como se dá o spray durante o processo de secagem spray dryer, né? Então a gente alimenta o líquido aqui e o bico vai fazer com que esse líquido saia com pequenas gotículas, né? Fazendo com que a área de secagem seja maior, com isso há uma secagem instantânea. Então esse aqui é o bico aspersor e aqui um exemplo de um spray dryer. Tá? Aqui eu já vou explicar antes. O meu líquido ele entra aqui, ele é aspergido no meu spray dryer. Aqui nós temos um soprador, tá? E aqui esse spray dryer é de fluxo centrífugo. O ar vai entrar aqui, né, por essa região intermediária e o sólido seco vai ser coletado aqui na parte inferior. Lá dentro vocês vão ver uma régua, né, que vai ficar raspando as laterais do spray dryer. Porque dependendo do nosso material, né, se ele é muito pegajoso, né, ou dependendo da umidade que está ali no interior do spray dryer, pode ser que eles colem nas paredes, né? Então essa régua que vai raspar é só para não ficar acumulando muito material sólido nas paredes. Working principle. The heated air enters into the drying tower uniformly through the spiral case and hot air distributor. The liquid is fed into the atomizer by the liquid feeding pump and then is atomized into very fine bits. The bits will be dried into powder very fast when they contact hot air directly and follow in parallel.
The powder products should be collected at the bottom of the drying tower and cyclone. Sometimes also the closed back filter or wet scrubber. The air should be exhausted into the air in normal process. Então, o pó, né, gerado ali depois do processo de secagem, coletado aqui em bags, né, nos ciclones, nos equipamentos de separação. E o secador do tipo torre, o secador do tipo cavalete, né, muito aplicado na secagem de grãos, nos armazéns de beneficiamento de grãos, né, a gente vê aí, nossa região aqui apresenta bastante desses secadores para secagem de soja, milho, sorgo, entre outros. Os grãos eles vão atravessar uma colmeia, que é o local, a câmara de secagem, né? Essa colmeia vai fazer com que esses grãos entrem em contato com o ar de secagem, tá? Então essa colmeia, detalhes dela a gente vai ver no videozinho. O secador tipo torre é essa estrutura aqui, vocês já devem ter visto na beira das estradas bastante, né? Indústrias que têm esse tipo de secador. Normalmente tem uns ciclones na parte superior aqui, para coletar alguma partícula antes de ser descartada. E aí eu vou mostrar para vocês o ciclo tanto do ar quanto das partículas. E vocês depois entendam como que é o processo na câmara de secagem. O ar ele entra numa fornalha, a fornalha é um queimador que vai aquecer o ar. Esse ar vai entrar quente e seco. Tá? Tem um outro ar aqui junto aqui, mas eu vou explicar daqui a pouco. Ele vai subir, atravessar a câmara de secagem da esquerda para a direita, então em fluxo cruzado, as minhas partículas que estão descendo aqui a câmara de secagem. Desce por próprio a ação da gravidade. Então as partículas descem e o ar entra aqui em fluxo cruzado, realizando a secagem nessa câmara de secagem, que são as colmeias, que a gente vai ver mais detalhes no próximo slide. O ar ele vai sair aqui então úmido, ele sai aqui do nosso processo, aí ele pode passar por ciclones, né, para realizar a separação das partículas que ele vem a acarrear. E aí há um outro local aqui que é bem interessante, que é o ar que vai resfriar os nossos grãos, né? Então aqui durante a secagem o ar se torna bem quente, só que na hora de sair aqui, os grãos se tornam bem quentes, só que na hora de sair esses grãos, eles não precisam estar quentes, é até perigoso, costuma entrar em combustão. Então eu pego o ar ambiente e numa determinada parte da minha câmara de secagem, eu atravesso esse ar ambiente. E esse ar ambiente vai resfriar os grãos, e esses grãos vão sair mais frios, né? Claro que o ar ambiente também vai auxiliar no processo de secagem aqui, de transferência de massa. Esse ar ele vai captar o calor que estava no sólido para ele, então eu estou reaproveitando o calor do meu processo, então eu posso misturar esse ar aqui com o ar que sai da fornalha, certo? Então tem um reaproveitamento energético. Essas aqui são as colmeias, é o local onde ocorre a secagem em si. A gente pode ver aqui, já vou mostrar antes de dar play no vídeo, que tem algumas colmeias que são abertas e outras colmeias que são fechadas, tá vendo? Então o ar que entra da esquerda para a direita vai entrar somente nessas colmeias que estão abertas, e do outro lado vai ter somente colmeias. Aonde está essa colmeia aberta, do outro lado ela vai estar fechada. Então o ar ele é obrigado a sair por outras colmeias que estão abertas, que são as colmeias que estão fechadas aqui. Se elas estão fechadas desse lado, elas estão abertas do outro. Tá? Então o ar que entra aqui não sai por essa colmeia, ele tem que sair aqui e entrar em outra colmeia subsequente. Ok? Então o vídeo mostra isso. O secador de cavalete circulação dupla em trinja possibilita uma secagem mais homogênea e efetiva. Na passagem dos grãos pela torre de secagem, ocorre o lançamento de ar quente em, no mínimo, 4 pontos em cada um dos dutos, que são do tipo cavaletes sobrepostos. O sistema permite que o ar de secagem
apresente menos arraste em sua passagem pela massa de grãos, rendendo uma qualidade superior para a sua safra. Então aqui, pessoal, nós temos aqui o ar quente, né, que entra de um lado da torre. Ele vai entrar nesse cavalete, mas ele é fechado do lado oposto. Então o único caminho que ele tem são esses 4 pontos que mostrou no vídeo. E aí, quando o ar sai, né, para entrar nos cavaletes que são abertos do lado oposto, eles atravessam aqui onde as partículas estão caindo, né? E como esses cavaletes eles são posicionados de maneira diferente, as partículas, cada vez que elas caem, elas vão se dividindo mais ainda, fazendo com que essas partículas se tornem cada vez mais misturadas e tendo um bom contato entre o ar de secagem. Além disso, pessoal, existem diversos outros secadores aplicados na indústria de alimentos, né? Podemos citar diversos, ficar o dia inteiro falando aqui, mas nós não temos tempo. Então, vou mostrar para vocês aqui todos os outros secadores existentes na indústria que vocês poderão, talvez um dia, ter o contato, né, ou até trabalhar com um desses secadores. Que são esses secadores aqui. Existem outros ainda, mais atuais, mais modernos. Destaque-se aqui, por exemplo, a secagem por liofilização, de aerogéis, secador supercrítico. Vamos ver aqui um outro, secador de fluxo rotativo, o jato Venturi também. Secador granulador, moedor secador e os secadores micro-ondas e por radiofrequência. Tá? Que aí eu botei aí porque foi uma das minhas áreas de trabalho, que é a secagem micro-ondas, né? Que é uma secagem de campo eletromagnético, acoplada a uma secagem convectiva, que dão resultados bem interessantes. Se vocês tiverem interesse, né, quiserem aprender um pouco mais sobre esses outros secadores, é só digitar no YouTube, tem diversas animações, vídeos explicando a operação desses secadores. E além disso, se vocês quiserem se aprofundar na parte teórica desses secadores, aconselho vocês a consultarem, vamos dizer, entre aspas, a Bíblia da parte de secagem, que é o Handbook de Secagem Industrial do Mujumdar. Né, esse Handbook tem, explicando um por um, aplicando toda a parte teórica, as equações, correlações desses tipos de secadores que eu expliquei e desses outros presentes na lista. Tá? É uma bibliografia boa de vocês terem aí, se vocês forem um dia trabalhar com secagem. E aí, para finalizar, né, eu vou explicar para vocês como que a gente seleciona o secador. Eu apresentei para vocês diversos secadores, né, tem aplicações diversas, mas como é que a gente vai escolher o secador que vai utilizar? Às vezes tem um processo que ele já é de conhecimento comum e você utiliza o secador que todo mundo usa, né? Mas dependendo do processo, você não sabe qual secador utilizar. Então eu montei uma lista aqui para vocês, baseado aqui no livro, no Handbook do Mujumdar, tá? Em que, dependendo do tipo de material, tem uma escolha correta do tipo de secador. Por exemplo, para secagem de soluções. Soluções são materiais mais líquidos, né? Como por exemplo, botei aí a secagem de café para fazer café solúvel. É indicado utilizar ou o spray dryer, né, ou o secador por tambor. Tá? Então, esses dois aqui conseguem trabalhar com soluções, os demais não. Né? Ou os demais são pouco eficazes na secagem de soluções. Certo? Então, tá aí para soluções. Para slurry, né, que é uma solução um pouco mais pastosa, e para pastas propriamente ditas, né, então podemos pegar como exemplo as sopas ou os purês, né, a gente viu lá a parte de secagem de pastas de banana. É indicado utilizar o secador por tambor, que a gente viu que é bastante eficaz, ou, por exemplo, secagem por leite fluidizado ou jorro, dependendo aí, né, do tipo de material que você está trabalhando. Né, a fluidização faz com que essa pasta ela se movimente, né, o ar atravesse a pasta, não tão efetivo, mas pode ser utilizado. E também pelo spray dryer, dependendo se a gente conseguir pulverizar esse material, é interessante, a gente pode sim utilizar o spray dryer. Já na secagem de pós, né, como por exemplo farinhas, né, bem finas mesmo, podemos utilizar qualquer tipo de secador, exceto de esteira. A gente viu que a esteira ela vai entupir, né, ou até engessar ali, entrar
nas dobradiças da esteira e inutilizando o seu funcionamento. Então não é indicado secagem de esteira de pós, mas em alguns tipos de pós pode utilizar sim, sem problema. Spray dryer, né? Como não é uma solução, é um pó, a gente não consegue pulverizar. Então spray dryer sem chance de utilizar. Secador por tipo cavalete também não, porque pode ser que haja um arrasto muito grande do ar desse pó que vai descer aí na câmara de secagem, tá? Então, os únicos que não podem ser utilizados são esses. Secagem de grãos, aí nós já temos partículas maiores do que os pós, né? Pegamos um exemplo de secagem de arroz, podemos pegar a soja, o milho. Pode ser aplicado em qualquer tipo de secador, exceto os de vibrofluidizado, dependendo da sua granulometria. Se for grãos muito grandes, a vibração necessária para movimentar essas partículas tem que ser uma vibração muito forte, o que torna inviável o leito vibrofluidizado. Secagem por tambor, não preciso nem falar, né? Os grãos não se aderem ao tambor, então se eles não se aderem não é indicado. E spray dryer também, né? Não tem como fazer uma solução de grãos, então não é indicado também. Pellets, bastante utilizado na indústria de alimentos, né? Ração animal também. Os pellets eles são um pouco frágeis, então eles têm quase a mesma aplicação ali da secagem de grãos, porém, por eles serem frágeis, não é utilizado a secagem, por exemplo, de leites fluidizados, né? A fluidização vai acabar quebrando essas partículas. É utilizado ali o secador tambor, mas dependendo, você tem que utilizar uma rotação bem baixa para não haver a quebra desses pellets, tá? E as outras aplicações também é semelhante às aplicações dos grãos. As fibras, né, como elas não permitem que você, né, desça ela numa estrutura, por exemplo, uma câmara de secagem de cavaletes, elas podem acabar entupindo, não é indicado secagem do tipo torre para elas. Leito de jorro não funciona muito bem com fibras, pelo fato do jorro ficar bastante instável. E leito vibrofluidizado também não é indicado, né? Precisa de uma vibração muito grande para fazer com que essas fibras se movimentem. O resto aí é bem indicado sim. Secagem tipo tambor, né? Não preciso nem falar, não é indicado. Fibras de coco, fibras de algodão, fibras de diversas coisas que vocês têm aí na indústria de alimentos. E por último, os sólidos formados, que são os sólidos maiores, peças, né? Partículas já bem grandes. Nesse caso eu peguei o exemplo dos aspargos, né? Podemos secar vegetais, frutas. Como a gente tem o problema delas serem frágeis, quebrarem facilmente, nós não podemos jogar elas em leitos que se movimentam de maneira muito bruscas. E ficando então secagem de sólidos dessa forma aí, sólidos formados, mais indicado para leitos fixos na forma de secador de bandeja, túnel ou esteira. Ok? Gostaria de agradecer imensamente o convite para que eu pudesse ministrar essa palestra aqui no congresso de vocês. Agradecer principalmente o convite do professor João Renato. Tá? Agradecer a todos os patrocinadores que estão apoiando, né, e contribuindo para esse congresso. Bastante importante essa contribuição dos patrocinadores. Tá? Valorizem esses patrocinadores. E fico à disposição para quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, deixo aí para vocês meu e-mail, o meu site e o meu canal no YouTube. Né? No site e no canal do YouTube tem diversos materiais, não só sobre secagem, mas sobre fluidodinâmica computacional, eu deixo lá disponível para vocês. Na parte de secagem tem a parte teórica, videoaulas da parte teórica, desde a parte básica até a parte mais avançada, exemplos resolvidos, tá? Então, acessem lá, né, compartilhem a página, curtam os vídeos, deixem comentários lá que a gente responde quando tiver um tempo. E se for alguma outra coisa, entre em contato por e-mail que eu estou sempre à disposição.